Ora, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês sabem o que é que estão aqui a fazer hoje? A ter uma entrevista. Uma entrevista, um conjunto de perguntas, uma conversa simpática com um senhor, eu vou dizer que sou simpático. E tu, sabes o que é que estás aqui a fazer hoje? Foi isto mais ou menos que nós dissemos. Sim. Já os estiveram lá fora a dizer o que é que ia acontecer aqui hoje? Sim, já tiveram. Estavam a dizer que Braga vai ser a capital da cultura. Braga vai ser a capital... Peraí, calma. A capital da cultura portuguesa. Braga vai ser a capital da cultura portuguesa em que ano? Em 2025. E porquê? Porque sim, Porque sim. Achas que Braga tem potencial para ser uma capital da cultura? acho. Porquê? Explica-me lá. Agora, o tema nem sequer era assim muito puxado para isso, mas eu quero perceber, até porque eu ainda não consegui perceber, porque é que afinal a nossa cidade pode ser a capital portuguesa da cultura. Diz-me lá mais assim alguma coisa sobre a nossa cidade que tu consideres. É por causa disto. Nitidamente, Braga é espetacular. Eu acho Braga espetacular e eu acho que tem capacidade para ser a capital da cultura portuguesa, sim. E acho que tem bons sítios para, por exemplo, no centro há muito espaço para fazer cenas fixe, construções e é tudo. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Fizeste ali o dia àquelas meninas que elas ficaram todas contentes por tu já teres chegado aqui com essa lição bem estudada. Sabias que Braga vai ser a capital portuguesa da cultura em 2025? Sim. Muito bem, então estamos todos dentro da mesma temática. E isto que nós estamos aqui a fazer hoje está integrado exatamente nessa capital. É uma preparação para ela. E estamos aqui hoje num trocado por miúdos, em que eu efetivamente vos vou fazer um par de perguntas. Vocês vão me dar um par de respostas. E a coisa muito fixe em relação a estas perguntas é que elas não têm respostas muito ou exatamente corretas ou exatamente erradas. Não existe, muito menos hoje, que nem sequer temos que falar do coração, temos que falar exatamente pelo nosso estômago. Porquê? Porque estamos aqui para falar de comidinha hoje. Pois é. Já tomaram um pequeno almoço? Já. O que é que tu tomaste ao pequeno almoço? Foi um pão com manteiga e um pão com manteiga e um ovo escalfado. De vez em quando os meus pais fazem assim Uau! E tu? leite com cereais. Era esta a resposta que eu estava à espera, sabes? Mas, no entanto, espetacular. Eu comi uma banana. Eu não gosto muito de pequeno almoço, não como muita coisa. Mas, no entanto, estou errado porque é a refeição mais importante do dia, certo? Sim. Pois é, que é para estarmos aqui mais do que acordados. E, portanto... sim. Pois é. Há uma coisa que é mais importante, ainda mais importante, acho que podemos dizer, do que a Braga portuguesa, da Braga capital portuguesa da cultura. Portanto, como é que tu te chamas, afinal? Leonardo. E quantos anos é que tens? 10. 10. E tu, como é que te chamas? Luana. Como? Luana. Ai, Luana. Muito bem. E quantos anos tens? 9. Ora, muito bem. Vamos lá então começar aqui com as nossas perguntas. Afinal, o que é a gastronomia? É a comida, por exemplo, de Portugal é cultura. É cultura de Portugal, só que na comida. Tipo, Ok. Ou seja, é a relação que existe entre uma região e a sua comida. por exemplo, cá tem comidas de gastronomia diferente do que em Espanha. É verdade. Concordas? Sim. Então a gastronomia é exatamente esta questão de vermos as relações que existem entre a comida e as diferentes regiões. Certo, certo. Então, tu já disseste, por isso eu já nem sequer teria que perguntar, mas eu vou insistir na pergunta. Podemos afirmar com toda a certeza que gastronomia é cultura. Sim. Sim, porque nos identifica também um bocadinho, não é? Nem que seja pelo tamanho da nossa barriga. Sim. Exatamente. Pois, portanto, e na gastronomia nós temos diferentes intervenientes, desde a pessoa que come até à pessoa que cozinha, não é? E então eu vou-vos fazer a pergunta, afinal, o que é um cozinheiro? Um cozinheiro é uma pessoa que cozinha, que faz a comida. E o chefe? A pessoa que manda no cozinheiro. A pessoa que manda no cozinheiro. Ou seja, o chefe, podemos aqui desenvolver mais alguma coisa ou não? O que é o chefe? Qual é a grande diferença entre o chefe e o cozinheiro? Sei lá, um chefe pode ter sido ele a criar as receitas. Olha, exatamente, podemos jogar por aí. Mais alguma coisa que possa ser assim diferente entre eles os dois?
Podemos dizer também, por exemplo, que o cozinheiro é o que está a meter as mãos na massa e o chefe também mete as mãos na massa, mas também ajuda a coordenar, decide as receitas, decide quem é que vai fazer o quê. Pronto, é um bocado por aí. E vocês são grandes cozinheiros? Não, nada. Eu cozinho em casa. Quem é que fez o teu pequeno almoço? A minha mãe. Ui, mesmo assim, o leitinho não aqueces? Não mexo no fogão. Ah, pois. Mas não te deixam ou tu não queres? Não me deixam e também não quero. Ah, ok, pronto. Não existe então aí particular interesse na parte da culinária? Não? Não queres aprender a cozinhar? Eu quero. Eventualmente, não é? Tudo a seu tempo, cada um tem o seu ritmo. E tu já sabes cozinhar? Eu não cozinho tipo assim os almoços e assim, mas às vezes, de vez em quando, tipo quando eu vou comer o leite com cereais ou assim, eu sou que aqueço leite e então isso é fácil. E de resto mais nada? Às vezes ajuda a minha mãe a cozinhar. O que é que... E o que é que tu sabes fazer assim alguma coisa? Olha, imagina, o teu pai dava-lhe uma constipação, a tua mãe constipação estava e estavam todos choquitos assim em casa e diziam-te assim, ora, faz o jantar para nós. O que é que tu desenrascavas ali? Era difícil, mas... Não sei. Pior dos casos, comiam leite com cereais, não é? Ao almoço, leite com cereais. Então, não é o que tu sabes fazer, o que tu dizes. Tens que desenvolver. Olha, por acaso, olha, eu ia dizer para aprenderem a Dá para fazer... fazer se calhar uma omelete. Olha, boa, uma omelete. Uma omelete é um bom ponto para começar. Podemos combinar isso? Vais aprender a fazer uma omelete? Sim. Vais chegar a casa assim, quero aprender a fazer uma omelete. Depois passamos para os panados. Depois o arroz. Pode ser? E daqui onde? Mesmo que ficasse mal, eu fazia. Nunca fica mal. Pode ficar. A não Se ser- fizer mal a receita. A não ser que queimes tudo, nunca fica mal. Nunca fica mal. Ora bem. E agora, em relação a comidinhas. Podemos não as saber fazer, mas pelo menos sabemos comer. Todos nós, não é? E todos nós, algumas pessoas não, mas todos nós apreciamos muito comer e comidinha é muito bom. Aliás, eu estou aqui desde manhã a falar de comida, estou a ficar com uma fome que vocês nem vos passa. E então, digam-me, qual é que é o vosso prato preferido? McDonald's. McDonald's, qualquer um dos menus? Sim. Muito bem, já nasceste depois dos anos 2000. E tu? Eu adoro esparguete à bolonhesa e também adoro bacalhau à brás. Uau, Quer muito... dizer, bacalhau com natas. Bacalhau com natas, mais do que o bacalhau à Brás? Sim, mais. Mas a minha favorita é a esparguete à bolonhesa. Muito bem. E bacalhau à Braga? Conhecemos? Acho, já ouvi falar assim, mas por acaso acho que nunca comi. Se calhar até já comeste, podes é não saber. Já comeste aquele bacalhau que é assim frito, com batata frita e cebolada? Ah, sim, já comi já. É bom, não Foi é? num restaurante, já me lembro. Pois, é muito bom, não é? Eu gostei. Ah, pois. E tu já comeste bacalhau à Braga, este que acabámos de dizer? Já ouvi falar, mas nunca comi. Não gostas de bacalhau? Mais ou menos. Bacalhau à Brás, gostas? É aquele com a batata frita também, assim, todo esfarelado. Se tiver batata frita, eu gosto. Ah, ou seja, batata frita é aqui a receita secreta para que tu gostes, certo? E agora, falando em batata frita e McDonald's, não sei se sabias, existem no mundo umas combinações muito estranhas, algumas famosas, outras muito privadas, não é? Sabias que existe aí uma tendência muito grande para se comer a batata frita do McDonald's molhando-a no sundae? Não. Mas acontece, eu já provei, não é terrível, também não fiquei assim muito ou demasiado apaixonado. Mas olha, fica um desafio para experimentares. Mas dentro destas combinações esquisitas existem outras. E há uma muito famosa que é o chamado melão com presunto. Gostamos? Ou aliás, faz sentido misturar melão com presunto? Não. Eu já provei. Já provaste misturado? Sim. E que tal, não gostaste? Não gostei. E tu? É assim, faz sentido, foi uma cena que inventaram, mas eu nunca gostei muito de melão e também nunca gostei muito do presunto. Não gostas muito de presunto? Não. Nem do melão, então não é a combinação para ti. E vocês têm assim alguma combinação vossa? Coisas que vocês misturam e que aparentemente até não faz assim muito sentido, mas que vocês gostam e orgulhosamente comem? Batata frita com ketchup.
Essa não é assim demasiado estranha. Acho que aqui quase toda a gente deve gostar de batata frita com ketchup. Mas assim, olha, eu gostava muito de bolacha Maria com cebola. Mas é uma combinação. É uma combinação, sim, sim, sim. E tu tens alguma combinação esquisita? Não. Não? Não? Pronto. Olha, e o queijo com marmelada? Conhecemos? Não. Nunca comeste queijo com marmelada? Ah, sim, conheço, mas não. Nunca comi. Não. E tu? Não. Não? Pronto. Ficam desde já a saber que se chama Romeu e Julieta. E é uma combinação muito famosa e muito boa. Eu gosto muito. Infelizmente não posso comer, mas gosto muito. E digam-me, tendo em conta que é o Romeu e Julieta, assim, por brincadeira, qual é que será o Romeu, qual é que será a Julieta? Sei lá. Ao calhas. Ó calhas, viras para o queijo e pergunta, ó lá, queijo, como é que tu te chamas? Romeu ou Julieta? E tu, tens assim alguma opinião em relação a isto? A marmelada seria. Qual era o nome deles? A Julieta ou o Romeu? Qual é que é? É a marmelada ou o queijo? A marmelada é a Julieta e o queijo é Romeu. Agora vou-lhe perguntar porque é que faz sentido. Porquê é que faz sentido? Porque a marmelada está no feminino e o queijo está no masculino. Ah pá, estava à espera de respostas poéticas. Vocês vão todos para o feminino. Eu digo que a marmelada é a menina porque é mais docinha. Então a tipo é assim fofinha, mas é docinha. E o queijo é assim mais queijão. Estás a perceber? Mas é verdade, tem a ver também exatamente com a terminação da frase e com o seu nome. Ora bem, e aqui em relação a uma coisa muito importante, muito importante, que é, vocês já bebem vinho, certo? Não. Tu já bebes vinho também. Não. Porquê? Os meus pais não deixam. E os teus pais não deixam ir muito bem, não é? Que não é suposto. E, efetivamente, vocês beberem vinho até a uma certa idade. Eu já bebi champanhe. Olha aí, não estás a... Já bebeste champanhe? Olha, ela já experimentaste champanhe também? Não. Nem champanhe. Nem champanhe? E diz-me, experimentaste champanhe, que tal? Eu não gostei, ficava muito a língua. Ficava muito a língua. Muito bem, muito bem, muito bem. E digam-me, só assim para terminar, efetivamente, os vinhos não são todos iguais, pois não? Não. E qual é que é, assim, a grande diferença que existe entre os diferentes vinhos? Podem ser feitos de... São feitos de ingredientes diferentes? Combinações diferentes, diferentes uvas? Sim. E em relação à vindima, que tem a ver com esta coisa dos vinhos, tu já vindimaste alguma vez? Não. Mas era o sonho do meu avô ter uma vindima. Era o sonho do teu avô ter, neste caso, uma vinha, para poder depois fazer a vindima. Que a vindima é aquela parte, aquela altura do ano. Em que eles fazem o vinho. Exatamente, tem que se apanhar a uva para depois fazer o vinho. E tu já vindimaste? Não. Não? Tens curiosidade em vindimar? Não sei. Vindimar é ir apanhar as uvinhas. Eu gosto das duas, por isso eu ia apanhar. Não era? Era fixe. É uma aventura muito diferente, é muito giro, cantam-se músicas, cai-se abaixo das escadas às vezes, que é divertido, não é? Desde que não partas uma castela. Desde que não partas uma costela, exatamente. Pronto, ora, muito obrigado. Muito obrigado. Ora, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que te chamas? Tiago. Quantos anos tens, Tiago? 9. 9. E tu, como é que te chamas? Lucas. Quantos anos tens? 9. 9. Ora, muito bem. Nós hoje estamos aqui para um trocado por miúdos. E um trocado por miúdos é aqui uma atividade muito interessante em que eu vos vou fazer um par de perguntas e vocês vão me dar um par de respostas. Coisa boa. Não há respostas erradas. Vocês têm que dizer o que vos vai no coração. Hoje, em particular, aquilo que vos vai no estômago. Porque vamos falar de comidinha. Pode ser? Toda a gente gosta de comidinha, não é? Muito bem. Ora bem, e portanto, cá estamos. Pergunta número 1. Presunto com marmelada. Faz sentido? Para mim não faz muito. Para ti não faz muito. Mas a verdade é que muitas vezes também se vê o famoso presunto com melão. E esse faz sentido? Talvez. Talvez faça. Faz mais sentido do que o presunto com marmelada. O presunto com melão faz mais sentido? Sim. Sim. Parece-te assim uma combinação mais apetecível. Já experimentaste? Não. E tu, já experimentaste presunto com melão? Não. Não? E assim, combinações esquisitas. Vamos falar aqui de combinações. Que outras combinações estranhas é que vocês conhecem?
Não lembro. E aqui? Combinações estranhas. Conheces alguma? Posso inventar alguma? Essa é a seguir. Se não conhecemos nenhuma, então vamos passar para a invenção. Vamos então aqui combinar e vamos criar 3 combinações improváveis que a gente acha que vai funcionar. Eu digo uma e depois vocês dizem outra. Por exemplo, bolacha Maria com cebola. Gosto muito. E tu? Odeio. Não. Outra coisa. Ainda bem. Mas já experimentaste? Não. Devias. Por isso não podes dizer que não gostas, não é? Eu estou a dizer que é bom. Tens que experimentar. Mas então vamos fazer combinações diferentes. Diz-me aí uma combinação, mas tu tens que achar que vais gostar, não é? Não pode ser assim a tirar. Vamos lá ver. Salada. Com peixe. Salada com peixe. Muito bem. E tu? Combinações estranhas. Maçã e sumo. Maçã e sumo. Ao mesmo tempo? Imagina, feito na boca ou feito no prato? Na boca. Tipo, uma trinca de maçã e um gole de sumo ao mesmo tempo? Sim. Muito bem. Outra. Bolacha de chocolate. Com? Brócolis. Ok. Essa é bastante improvável. Essa é bastante improvável. E parece-te que assim uma coisa que vai ser boa? Não sei. O brócolis cozido? O brócolis cru? Muito radical. Outra. Podes atirar assim, sem medo. Eu acho que limão com chocolate. Uma coisa azeda e uma coisa doce. Olha, um bolo de chocolate com um bom trago a limão. É uma combinação assim bastante particular. Muito bem. Sim, senhor, sim, senhor. Gosto. Ora bem. A culinária, que é exatamente aquilo que caracteriza ou aquilo que se estuda para fazer a ligação entre a comida e as diferentes culturas, as diferentes regiões, é exatamente diferente nas diferentes culturas e nas diferentes regiões. Ou seja, a culinária de Braga não é igual à culinária do Porto, já tem algumas diferenças, muito menos em relação a outros países. Não é? Vocês têm noção, ou fazendo a pergunta desta forma, que pratos novos têm chegado a Braga? Tripas de vaca. Tripas de vaca? Explica-me melhor. Agora estás a inventar ou é mesmo uma coisa? É que eu não sei. Eu acho que é a mesma coisa, porque Braga tem comida de tripas de porcos. Então eu penso que eles iam buscar mais comida como as da vaca. E é essa a minha opinião. Possível. Mas, tendo em conta, ou indo, por exemplo, àquilo que é a culinária de outros países, Braga tem crescido com outras culturas que estão a chegar à nossa cidade. Vocês já comeram, assim, alguma coisa diferente que tenha chegado aqui exatamente com essas culturas novas que nós temos? Não. Não? Por exemplo, Braga, e que nós todos sabemos, certamente vocês já têm agora muitos mais colegas brasileiros do que tinham há uns anos atrás. Sim. E já comeram alguma coisa do Brasil que não existisse cá e que vocês tenham experimentado agora? Coxinha. Coxinha? Sim. Coxinha? E pão de queijo? Não. Não? Comi. Mas devias experimentar, também é muito bom. E tu? Prato chinês. Gostas de comida chinesa? Gosto. Qual é que é o teu prato chinês preferido? Massa com camarões. Muito bem, muito bem. E diz-me, pauzinhos? Usas pauzinhos? Não. Não consegues usar os pauzinhos? Porque eu nunca experimentei usar os pauzinhos, mas meus pais só me deixam usar o garfo e a faca. Isso é batota. Devias experimentar, porque é muito fixe. Vale a pena. Muito bem. E dentro da cultura da nossa cidade, não é? Nós também temos pratos tradicionais só aqui do nosso cantinho. Não é? E, portanto, eu ia-vos fazer uma pergunta.
Vocês conhecem aquele que é o nosso muito famoso pudim? Pudim? Há um pudim que é de Braga e que é muito famoso, não é? Diz, sem medo. Um pudim, não sei qual é. Mas ele está aí perto da vossa cabeça, não é? Sabes o nome do pudim? Pudim assim famoso de Braga? Não. Não? Muito bem. Vocês já ouviram falar no pudim abade de Priscos? Não. E tu já ouviste falar no pudim abade de Priscos? Não. Também não? Pois é, mas olha, é um pudim tradicional aqui mesmo de Braga e que é muito bom. Aquilo nem dá para comer muito, que eu acho que se comesse aquilo conforme queria, acho que acabava desmaiado no chão, acreditem. Vocês deviam mesmo experimentar. E então, agora só para não fugir aqui a uma coisa, desculpem lá, queria aproveitar para fazer uma coisa diferente com vocês. Algum de vocês já teve a oportunidade de fazer pão? Sim, com a minha mãe. Já fizeste pão com a tua mãe? Sim. Conta-nos como é que foi essa experiência. Minha mãe estava a fazer e eu ajudei. Muito bem, muito bem. E foi assim numa maquininha, foi no forno, como é que funcionou? Fizemos praticamente tudo na mão e depois, quando estava o pão pronto, pusemos no forno. Ah, muito E bem. ficou 100% pronto. E estava bom? Sim, Espetacular, não? sim. Melhor do que o da padaria? Talvez não. Talvez não. Ui, não digas isso à tua mãe que ela vai ficar triste. E tu, já fizeste pão? Não, mas o meu pai é padeiro, então ele deve saber muito bom fazer pizzas, bolos e outras coisas muito boas. O teu pai é padeiro? É? Muito bem. Trabalhei em várias pastelarias e às vezes em algumas era um chefe. Olha, peço desculpa, vamos ter que mudar aqui um bocado o rumo da conversa. Portanto, teu pai é padeiro, já trabalhou em várias e até já foi chefe, certo? Sim, Então e o que é um chefe? tipo mandar na empresa, ajudar os outros e coisas assim, de trabalhar mais do que outros e outras coisas. E dentro da cozinha, que também existe o chefe pasteleiro, dentro da cozinha existem os cozinheiros e existem também os chefes. Sim. Qual é que é a diferença entre eles? Os cozinheiros cozinham mais, ajudam. O chefe planeia e também cozinha junto com eles. Muito bem, portanto, o chefe também tem a vertente de gestão, não é? Da cozinha, decisão do que é que se vai fazer, como é que se vai fazer, não é? E isso é muito, muito, muito importante. Ora bem, mais um segundo. Que aqui o meu colega tinha-me pedido para fazer uma pergunta e, entretanto, já me fugiu qual é que era a pergunta. E eu agora estou aqui a fazer uma espécie de compasso de espera, como se nós tivéssemos demasiado tempo, que é para dar aqui uma volta nos meus papéis e pensar, descobrir, ok, é esta aqui que me tinha fugido. Nós vivemos na cidade de, Braga. nomeadamente na região do Minho. Sim. Exatamente. E, portanto, a pergunta que eu vos vou fazer, vocês já comeram em Braga? Sim. Ok. Como é que poderia ser uma mesa bracarense? O que é que existe à mesa em Braga? Eu não sei muito bem porque vivo em Barcelos. Então e o que é que poderia haver numa cozinha barcelense? Numa cozinha não, na mesa, perdão. Normalmente, por exemplo, na casa da minha avó, tem sempre pão, Muito bem. a toalha sempre do Galo, de Barcelos, Sempre, 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 sempre? sempre, não. Mais. Já me deste duas muito boas. A toalha característica.
Muito bem jogado. E o pão, a minha avó também dizia sempre, mesa sem pão não é mesa, não é? E tu, mesa, és de Braga? Não, sou de Barcelos. Olha, outro. Não tem mal nenhum, faz parte, as nossas cozinhas, as nossas mesas não são demasiado diferentes. Aqui em Braga não metemos mesas com galos, metemos a toalha, tem igrejas. É um bocado diferente. Mas então diz-me lá, como é que é uma mesa em Barcelos? Uma mesa de madeira. E o que é que nós temos à mesa? Mais assim neste sentido. Ou seja, vamos remeter para já a um dia que não seja normal. Fomos à casa dos tios, à casa da avó, ou até foi na nossa casa, mas foi um dia diferente. É Páscoa, é Natal, é Carnaval, é o aniversário do João, que é o teu primo. E tens algum primo chamado João? Não. Então não te assustaste. Pronto. Que é o aniversário de um primo, ou o aniversário da avó, ou do avô, seja o que for, mas é um dia especial. E nós chegamos, e a mesa até já está posta, e é um dia de festa, é um dia grande, e a mesa está diferente. Nos dias de festa as mesas estão diferentes, não estão? Sim. O que é que nós vemos nesses dias à mesa? Coisas que vocês, se calhar só vocês é que reparam. Dias de festa, mesa cheia de doces. Algum tipo de doce assim específico? Que tu gostes? Deixa-me pensar. E aqui? Está toda a gente a festejar. Bacalhau, batatas, por aí. E a comida é boa. E agora aqui o senhor filho de pasteleiro, vamos lá ver. Que doces especiais é que há nesse dia? Ou diz-me assim um par de doces que tu saibas, e olha, que tem cuidado, que o teu pai vai ver isto, se tu não acertas ele vai ficar chateado. Eu não vou, mas ele pode ficar. Portanto, diz-me lá assim um conjunto de doces, doçarias, bolos e afins, que sejam aqui de Braga, Barcelos, aqui de cima, e que tu digas, olha, nesses dias eles estão lá assim, coisas que tu gostas e que seja assim típico. Assim, uns docinhos com de chocolate aqui em cima e uma parte em baixo. Doces, claro. Bolos de chocolate, de qualquer forma. Não sei mais. Muito bem. Sabem que aconteceu uma coisa muito engraçada, que não costuma acontecer. A minha barriga está a fazer barulho. É verdade. Estamos aqui há não sei quanto tempo a falar de comida e eu não costumo passar por isto. É uma novidade para mim. A tua barriga costuma fazer barulho quando tens fome? Umas vezes sim, outras vezes não. Muito bem. E a tua? Ela diz que sim, mas às vezes não. Ela só diz aleatoriamente. E fica assim um ser um bocado mal disposto. Fica tipo... Não é? A minha é mais baixinho. É mais baixinho? Pronto, é porque não tem tanta fome como a minha. Pronto. Ora, muito obrigado. Continuação. Sim? Portanto, muito bom dia outra vez. Bom dia, bom dia. Como é que tu te chamas? Eduarda. E tu como é que te chamas? Catarina. Quantos anos tens? Não, 10. Ui, foi há pouquinho tempo, ainda não estás habituada? É. Há quanto? É Dia dos Namorados. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. E tu, quantos anos? 9. 9. Muito bem. Portanto, nós hoje estamos aqui para um trocado por miúdos. Isto porquê? A vossa cidade vai ser uma capital, não vai? Sim. Capital de quê? Estás a tentar ver se ela te consegue dizer pelos olhos? Não. Vamos ser a capital portuguesa da cultura em 2025? 5? Exatamente. Já viram que fixe? É verdade. É muito, 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 muito bom. E, portanto, isto está inserido exatamente nas atividades para esse ano. E hoje estamos aqui para um trocado por miúdos, e o trocado por miúdos é uma ação em que eu vos vou fazer um par de perguntas e vocês vão me dar um par de respostas. A coisa boa é que não existem efetivamente respostas boas ou respostas más, erradas ou incorretas. Estamos aqui hoje para falar do coração, mais especificamente do estômago, porque estamos a falar de comidinha hoje. Por isso é que a minha barriga está a fazer tanto barulho, porque estou já este tempo todo só a falar de comida com pessoas. E, portanto, vamos começar. Queijo
com marmelada. Gostamos Sim. da combinação? Sim. E deste lado? Não. Não! Porquê? Já experimentaste? Não. Mas tens de experimentar, por isso tu me digas. Há uma coisa que é assim, nós não podemos dizer que não gostamos até experimentar, não é? Parece ruim. Parece ruim. Para mim, sim. Olha, mas é muito bom, não é? É. Sabes como é que se costuma chamar ao queijo com marmelada também? Não. Romeu e Julieta. Sabias? Se calhar até já sabias. Não sabia, mas a minha irmã chama-se Julieta. Pronto, a tua irmã chama-se Julieta. E a verdade é que então a tua irmã, se a tua irmã fosse esta receita, qual é que ela seria? O queijo ou a marmelada? A marmelada. Porquê? Porque ela não gosta de queijo. Peraí. Está bem. Tu é que gostas da combinação. E tu, do queijo, gostas mais ou é da marmelada que gostas mais? Queijo. Queijo também? É internacional. Toda a gente gosta mais de queijo. Apesar que a marmelada é muito bom, não é? Eu nunca comi, né? Nunca comiste marmelada? Não. Tu és de onde? Brasil? E goiabada? Sim. E queijo de Minas com goiabada? Também existe essa combinação. Eu nunca comi também. Mas é verdade, existe. Lá do outro lado do oceano também misturam a goiabada. É goiabada o nome correto, não é? É. Pronto. Com o queijo de Minas. É uma combinação que vocês fazem lá. Eu não sei, eu nunca comi. Pronto, mas ficas a saber que existe e também é muito bom. É parecido. O vosso é mais salgadinho um bocadinho que o nosso. E, portanto, agora sim, estamos então a falar de comida, gastronomia. E nós sabemos perfeitamente, ou acredito eu que sabemos perfeitamente, que a gastronomia, a comidinha, também caracteriza uma região. Também caracteriza a nossa cidade, também caracteriza o nosso país. E, portanto, vamos aqui fazer um pequeno jogo. Qual é que é a tua comida brasileira preferida? Não sei. Certeza? Já comeste alguma coisa que saibas, se calhar até já comeste e não sabes que veio de lá, alguma coisa que saibas que veio do Brasil ou que é tradicional do Brasil? Acho que não. Achas que não? Então agora vou fazer a pergunta ao contrário e depois vamos-te ajudar a responder à brasileira. Qual é que é a tua comida portuguesa preferida? Bacalhau. Bacalhau todos, ou qual é o tipo de bacalhau preferido? É aquele com batatas fritas. E com cebolada também? Não sei. Que tem cebola assim frita em cima também? Não, é só com batatas fritas. Batata frita à rodela? Acho que é. É. Então eu acho que a nossa colega está aqui a falar de bacalhau à Braga. Esse ainda é mais, ainda é mais de Braga do que os outros, porque é efetivamente criado cá. É verdade. E então aí diz-me, qual é que é a comida do Brasil que tu gostas mais? Strogonoff. Strogonoff? E qual é a particularidade do strogonoff brasileiro? Não sei. Eu esqueci-me, eu acho. Ora, e tu diz-me, gostas de picanha? Não sei o que é. É assim uma xixinha. E feijão preto? Gosto. Feijão preto, por exemplo, foi muito introduzido pela culinária aqui pelos nossos amigos. É verdade. Gostas muito? Sim. O que é que tu costumas comer com feijão preto? Arroz e carne. Arroz e carne. Muito bem. Certamente, pode não ser, mas se calhar até é mesmo picanha, essa carninha. São assim os bifinhos fininhos? Não. Não? Então pode ser que seja outra carne diferente. Feijão preto pode ser comido de várias e muitas formas diferentes. E, portanto, deixa cá ver. Agora temos aqui internacionalidade e, portanto, vamos brincar um bocado com isso. Dentro também da cultura da culinária, nós para poder comer, não é assim em todos os lados, porque as culturas às vezes as pessoas comem com as mãos. Há países em que se come com pauzinhos, certo? Nós, tanto no Brasil como em Portugal, comemos muito em pratos, bebemos muito de copos, comemos a sopinha das tigelinhas, certo? Mas agora há aqui uma pergunta muito, muito particular. O que é a louça tradicional? Não sei explicar. Mas existem aí uns pratos e umas canecas e uns copos que são diferentes dos outros que a gente compra muitas vezes no IKEA, não é? Ou seja, que têm desenhos, por exemplo. Sim. Pronto. Então descreve-me assim uma coisa que tu te lembres que seja desse tipo de louça.
tipo pratos. A minha avó tem uns pratos que são de. Têm muitos desenhos muito antigos e assim. Se tu tivesses a oportunidade de fazer por ti um prato desses, o que é que tu desenhavas lá? Não sei. És livre de desenhar o que quiseres. Desenhar, escrever, conforme quiseres. Não. E agora, eu aqui vou ter que admitir ignorância. Eu não conheço. Portanto, se tu não me souberes dizer, eu também não vou saber. Existe louça tradicional do Brasil? Eu não sei, mas eu acho que não. Tu achas que não? Existe assim alguma ferramenta da cozinha que vocês tenham trazido do Brasil para cá e que, imagina, a tua mãe teve que trazer aquilo porque cá nem sequer existe, para fazer algum prato específico vosso? Não. Compramos tudo aqui. Muito bem. Podia haver, eu também não sei, efetivamente podia haver assim, e se calhar é como tu dizes, se calhar até há, nós é que não sabemos, por isso qual é que vai ser a nossa missão? A minha vai ser. E qual é que vai ser a tua missão? Eu vou ter que ir à internet. Tu vais chegar a casa e vais perguntar à tua família, olha, digam-me lá então, existe ou não louça tradicional do Brasil e como é que ela é? Pode ser? Uhum. Que assim da próxima vez já sabemos. Pronto. Muito bem. Ora bem, e em relação... Bem, tu falaste muito bem da tua avó, ainda tens avós também? Tenho, só que toda a minha família no Brasil. Pronto. E ainda por cima dá mais saudades, não é? E é exatamente a isso que eu vou apelar agora. Qual é que é o prato preferido da tua avó? Eu não sei. E qual é que é então o prato que a tua avó faz que tu gostas mais? Empadão. Empadão. Muito bom. Gostas muito do empadão da tua avó? Sim. Já aprendeste a fazer o empadão da tua avó? Não. Quantos anos tens? 9. Já devias saber fazer o empadão da tua avó. Não. Mas olha, vais aproveitar para aprender a fazer o empadão da tua avó. Que agora tínhamos todos. Olha, eu estou a ficar com fome. Comia um bocadinho de empadão e afinal vamos comer. E tu? Que saudades que deves ter, não é? Qual é que é o prato que tu gostavas mais que a tua avó faz? É comida tradicional do Brasil. Arroz, feijão, carne, Muito bem. batatas fritas. E dentro das sobremesas, só mesmo para fechar aqui o tema, qual é que é a tua sobremesa brasileira preferida? Brownie. Brownie! É. Sabes fazer? Não. Sabes cozinhar alguma coisa? É, mais ou menos. Mais para o mais ou mais para o menos? É assim, como ao bife, mais e menos passado? Mais. Eu sei cozinhar. Eu não sei, eu esqueci, mas eu sei cozinhar. Pronto, vamos acreditar que sim. Ora, muito obrigado por terem vindo. Espero que continuem a divertir e aprendam a cozinhar, está bem? E atenção, eu sei cozinhar desde mais ou menos a vossa idade, por isso é que eu estou a dizer isso, está bem? Estamos prontos? Estás pronto? Sim. Tu estás pronto? Sim. Estás pronto? Pronto, o teu colega esteve aqui há um bocado e nós falámos assim com calminha, não é? Sim. E isto aqui é um assunto muito sério, está bem? Não é? Sim. E ele disse como é que era lá fora. Não. Não lhe disseste como é que foi há um bocado, pois não? Não. Foi muito mal, não foi? Não. Não foi muito mal? Não. Tens a certeza? Gostaste? Sim. Valeu a pena, por isso é que vieste outra vez? Sim. Ah, está bem. Pronto. Eu estou a brincar. Estava a ver se ele ajudava a assustar-me, que nós, pronto, às vezes gostamos de assustar um bocado as pessoas. Muito bom dia. Estamos aqui hoje com a Mia, Mia, e a Mia tem quantos anos? 9. 9 anos. Mia, como é que se chama este teu colega? Lucas, O Lucas quantos anos é que tem? 9. Lucas, tu há um bocado disseste-me que chamavas Mateus e que tinhas 10 anos. Como é que é esta conversa? Sou Lucas. És Lucas? Sim. Tens a certeza? Tenho. Tens um documento identificativo que consiga comprovar a tua identificação? Sim. E viste lá, estava lá escrito Lucas? Sim. De certeza? Tenho até o meu nome assinado. Tenho o teu nome assinado por ti? Sim. Muito bem, então eu vou fazer de conta que acreditei. Eu acho que ele é o Mateus, mas pronto. Vamos continuar. Portanto,
Hoje a temática, e o Lucas já sabe que ele esteve aqui muito atento há um bocado, é exatamente sobre agricultura, certo? Não, Hoje não é o dia da agricultura? não. Então o que é que estamos aqui a falar hoje? Gastronomia. Gastronomia. E tu, sabes o que é gastronomia? Comida. É a comida, sim. A comida, ou, melhorzinho assim, a comida que, ou o estudo da comida que caracteriza uma região, uma zona, um bairro, uma família. É verdade, que às vezes a comida também identifica uma família. Há receitas que são chamadas receitas de família, que só aquela família que sabe fazer, não é? Então, e diz-me, da gastronomia, o que é que tu... Ou, aliás, melhor, a gastronomia, então, a teu ver, é cultura? Sim, Porquê? porque é de um país, porque fazem isso no país. Então, de certa forma, podemos dizer que também pode identificar uma pessoa. Aquilo que ela come, onde ela come, como ela come. É isso? Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, vamos fazer aqui a coisa um bocado diferente. Tens alguma pergunta gastronomicamente pensada para nos fazer, a mim e à tua colega? A comida favorita De quem? da minha. Mia, qual é a tua comida preferida? Não é de Portugal, mas é sushi. Não é de Portugal, mas é de sushi. E qual é que é a tua comida preferida de sushi? Sushi. Eu sei, estava a ver se... E portanto, e de onde é que vem o sushi, afinal? Da China ou da Coreia? Japão. Ela conseguiu fintar bem a situação. Mas sim, efetivamente, é daí desses lados do mundo. Já comeste mais alguma coisa diferente aí também, seja da China, seja da Coreia, seja da Índia, seja de outro país qualquer, alguma coisa que tu gostes para além do sushi? Não sei. Acho que não. Achas que não? Eu gosto de comidas portuguesas. Qual é a tua comida portuguesa preferida? Peixe com batatas, bacalhau com batatas e assim. Cozido? E bacalhau com batatas cozidas e ovo. Muito bem, muito bem. Aqui a comida preferida do teu colega portuguesa, que eu lembro perfeitamente, é arroz de enguia. Já comeste arroz de enguia? Não. Mas É pizza? não é arroz de enguia? Não. Tens a certeza? Então é a terceira mentira. Há um bocado disseste que era arroz de enguia, não foi? É pizza? Pizza de enguia? Não. Pizza de enguia também deve ser assim uma daquelas misturas esquisitas, não? Talvez. Há quem ponha peixe na pizza. Já comeste pizza com peixe? Não, e nem quero comer. Porquê? Não gosto muito de peixe misturado com queijo. Ok. Consigo aceitar. Agora estou aqui a pensar e realmente... só se for o atum. O atum com queijo até se calhar não é assim tão mau. Não gosto de atum. Não gostas de atum? Tu gostas de atum? Sim. Acreditas que ele não gosta de atum? Sim, há pessoas que não gostam de atum. Há pessoas no mundo que não gostam de atum? Sim. A seguir vais-me dizer que há pessoas no mundo que não gostam de queijo. Sim. Mas são pessoas? São pessoas mesmo a sério? Sim. E não gostam de queijo? Sim. A minha irmã não gosta muito de queijo. Mas o que é que aconteceu à tua irmã para ela não gostar de queijo? Não sei. Tens que lhe perguntar assim, alguma coisa não está bem. Estou a brincar, porque na realidade há muita gente que não gosta de Eu queijo. gosto de queijo derretido. Eu não, é porque para mim o queijo sem ser derretido é muito... Duro. Não, é meio a gosto muito forte. Então e derretido não fica... Eu acho que até fica com o sabor mais forte às vezes. Mas fica misturado com a pizza ou com comida, fica bom. Então já estás assim como a minha avózinha. Gosta de coisinhas mais molinhas que não faz tão mal aos dentes, é isso? É. É um bocado por aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Ora bem, e eu estou aqui a ficar com um vibe, com uma sensação que tu és uma grande cozinheira. Não muito. Não é preciso ser assim muito grande, assim mais ou menos média. Mas sabes cozinhar. Não. Não? Não. Tipo, eu não... Acho que nunca cozinhei assim uma comida mesmo, só se for tipo bolo e essas coisas. Pronto, o bolo e essas coisas é cozinhar. Por isso és uma cozinheira.
Qual é que é, assim, a tua receita? Tens, assim, alguma receita privada? Não, mas o meu pai é de Leiria e eles faziam um bolo de pão, acho que era de Deus ou assim, de Leiria. E, e o meu pai já fiz com ele uma vez. Tu és irmã do colega que estava aqui, cá um bocado, também era de Leiria? Não, Tens um colega que é de Leiria. tem. É verdade, que foi coincidência, já viste? 2 logo aqui assim na tua turma e tudo. Sabias? Sim. E como é que tu estás a viver com essa informação dramática? Eu já sabia que eles eram de Leiria. Já te tinham avisado antes? Já. Ah, muito bem, muito bem. E diz-me, então, há assim mais alguma coisa que tu tenhas trazido de Leiria para Braga dentro da tua barriguinha? Assim, alguma receita específica de lá, para além desse pão de Deus? Não, Nada? não. Os teus avós ainda estão para lá? Ainda tens avós? Sim, E ainda estão para lá para baixo? sim. Qual é que é, então, a receita preferida que tu tens da tua avó? Qual é, assim, a coisinha que a minha avó faz e que eu gosto mais? A mesma coisa daqui de Braga. A minha... Sushi? Não, A tua avó faz sushi? não. A minha avó, uma altura, falei de sushi e ela disse, ui, cruz credo, não. Mas é bacalhau com batatas cozidas e ovo. Também gosto muito. E também gosto muito de feijoada. Feijoada brasileira ou feijoada portuguesa? Feijoada portuguesa. Qual é que é a diferença? Não sei. Acho que também nunca comi brasileira, mas eu gosto muito da portuguesa. Tem a ver com o feijão. Há quem ponha farofa também na feijoada brasileira. Tu sabes o que é farofa? Mais ou menos. Mais ou menos. Também tem na picanha e assim, não é? Aquele farelinho que se mete em cima, não é? Sim. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tens alguma coisa a acrescentar aqui a este dia e a esta temática da culinária? Então acrescenta aí. Isso tem a ver com culinária, mas eu vim do Brasil. Tu vieste do Brasil? Sim. Quando? Já estou aqui há 6 anos. Oh, tu não tens zero de sotaque. Falo português com as pessoas portuguesas, falo brasileiro com meus pais. Aí tu shiftas, Mas ele no primeiro ano falava brasileiro connosco. que é português na mesma, não é? Mas com um sotaque diferente e com algumas palavras assim um bocado diferentes. Então tu chegas à noite, viras um moço do Brasil e aqui és um jovem português, é isso? Sim. Muito bem, muito bem. Olha, então, tu que és português brasileiro português, como é que está a ser viver em conflito com as duas gastronomias? Eu prefiro a portuguesa, que eu fiquei no Brasil até os 3 anos, então não sei muitas comidas. Ah, muito bem. Mas tens assim alguma preferida do Brasil? Serve sobremesas? Serve perfeitamente, sobremesa, sim. Eu não sei se é do Brasil, mas a minha avó costuma fazer muito aletria e essas coisas, e ela é do Brasil. Também tem em Portugal. Também tem em Portugal, mas a verdade é que a aletria acaba por ser um tipo de massa, não é? E há muitas receitas diferentes. Mesmo em Portugal há muitas receitas diferentes. Vocês sabem o que é que são mexidos? Sim. E formigos? Não. Pois. E tu sabes o que é que são mexidos? Sim. Já comeste mexidos cá em Portugal? Mexidos é o que? Ovo mexido? Pois, era o que eu estava a desconfiar que ele estivesse a pensar. Uns mexidos é um tipo de sobremesa que nós... Diz. Exatamente, estou a ser parvo. Ela pode explicar melhor do que eu. É coisas todas misturadas. Eu não sei muito bem explicar. Mas estás a falar daquela sobremesa que se vê muito no Natal. Sim. Pronto. É uma misturada de coisas com pão. Eu também gosto tipo do chocolate do Brasil, todinho, essas coisas. Que eles têm todos sempre doce de leite lá para o meio e assim, né? Sim. É, não é? Os olhos arrilaram logo, pois é verdade. E os formigos é a mesma coisa que os mexidos. Só que é muito engraçado, sabes porquê? Porque em diferentes zonas dão-se nomes diferentes. Mesmo aqui. Em Braga é mexidos, em Vila Verde é formigos. Sabias? Não. Pois, olha, ficámos a saber. Pronto. Mais perguntinhas então aqui a ver. E tu conheces, por exemplo, algum prato brasileiro aqui da terra do teu colega? Não. Nada? Eu acho que não. Nadinha? E agora, outra coisa muito importante. Tu não gostas de peixe, nem cru, nem cozido, não é? Eu gosto, só que tipo, os peixes que eu mais gosto são bacalhau. Inclusive bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. Gostas mais do bolinho de bacalhau ou da coxinha?
coxinha. Está no coração, não é? Pois ficou-te gravado, mesmo que não consegues resistir. Pois, e tu? Peixe cru, tudo muito bem. E peixe sem ser cru e sem ser o bacalhau cozido, gostas? Gosto. Eu vivo em conflito, eu só gosto do cru agora. A sério. E o bacalhau também. Os outros não achas assim muita piada? Há assim alguma coisa que tu não gostes mesmo nada? Bacalhau com natas. Não gostas mesmo nada de bacalhau com natas? Porquê? Pois, agora, eu vou-te dizer porquê. Ela gosta de bacalhau cozidinho com batata cozida, que é saudável. Como o outro não é saudável, ela não gosta. E é assim que as pessoas deviam pensar, percebes? Não, mas não é por isso, é porque eu não gosto de natas ou de bechamel ou assim, essas coisas. Não gostas. Mas porquê? Já agora vamos tentar perceber porquê. Não sei, não gosto. Desde sempre que eu nunca gostei É uma questão de textura, é uma questão de sabor. de sabor. Sabor? E também da textura e do cheiro. Qual é que é a tua textura preferida a nível de comida? Estas perguntas estão a ficar cada vez mais profundas. Não sei. Não sabes? Gostas de coisas mais crocantes ou coisas mais meladas? Crocantes. Mais crocantes? Eu gosto daquelas coisas que derretem na boca. Gosta daquelas coisas que te derretem na boca. Então tu não és muito fã de crocância. Depende, mas eu prefiro o que derrete na boca. Gostas que derreta na boca. Então, olha, vou fazer só mesmo para finalizar. Já comeste pudim abado de periscos? Acho que já. E tu, já comeste pudim abado de periscos? Não. Pois, é uma daquelas coisas que derrete muito bem na boca, não é? Que é um pudim mesmo. Olha, eu acho é muito mole e é muito bom, não é? Não sei, eu não lembro muito bem de sabor. Uma das coisas que eu menos gosto é maçã. Maçã? Sim, eu gostava de maçã. Só que quando eu vim para aqui, eu comecei a comer maçã e a maçã era muito verde por dentro, eu quase passei mal um dia, então não gosto de maçã. Gostas mais da fruta do Brasil? Sim, Pois, nós aqui também, sabes? Mas às vezes é assim um bocado difícil. Uma questão da manga e tudo, chega cá e não está assim tão fixe. Lá ainda é melhor, não é? sim, eu gosto de banana. Gostas de banana? E de kiwi. E de kiwi? Sim, E de tudo misturado? O chamado tutti frutti. gosto. Gostas? Latino, de fruta. Gelatina tutti frutti, mas não pode ter maçã. Hã? Está lá no meio, não dás por ela, não é? É, não dá. Muito bem, muito bem. Eu tinha aqui deixa-me ver que eu tinha uma coisa para dizer, agora fugiu-me. Com a tua espetacular intervenção. Mas pronto, havemos de chegar lá noutra altura. Pronto. Obrigado por terem estado aqui. Diverti-me muito. Gostei muito de vos conhecer. Espero que continuem a comer. Não deixem de comer, está bem? Comer é essencial. A minha prima é que não gosta. A tua prima não gosta de comer? Não. Deixou de comer? Ela diz que as coisas mais importantes são comer e dormir e ela não gosta, ela não come, deixa bastante coisa no prato. Mas isso, se calhar já comeu o resto, deixa ficar. Mas não devemos deixar ficar no prato. Devemos sempre servir aquilo só que queremos comer. Comer tudo. Comer tudo e meter no prato já exatamente aquilo que temos que comer, que é para não haver muito desperdício. Porque também, mas se nós formos experimentar alguma coisa, colocamos só um pouco, porque não sabemos se vamos gostar ou não. Qual é que foi a última coisa que tu experimentaste e que não gostaste? A última, assim, é mais recente. Eu já sabia que não gostava, mas a minha mãe disse para experimentar. Parou. Já sabias que não gostavas, porquê? Porque já tinha experimentado, só que a minha mãe às vezes diz para eu experimentar outra vez para ver se eu gosto. E acho que foi tipo uma massa com natas e eu não gosto de natas. Comi e não gostei. Pronto, nitidamente. Olha, tens que fazer, só mesmo para finalizar, que isto vai ficar finalizado agora, vais fazer uma experiência. Vais pegar nas receitas de natas, vais tirar a nata e vais meter um equivalente vegetal. Existem diferentes cremes vegetais, seja de soja, seja de outro tipo de frutos, mesmo alguns chamam-se mesmo creme vegetal. Não é tão pesado, não é tão gorduroso e pode ser que até gostes. Podes fazer um bacalhau com natas sem ser as natas, ser outra coisa qualquer, ser esse tal creme vegetal. Experimenta, é fixe, vale a pena, está bem? Sim. Pronto, tchau. Ora, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pois é, hoje estamos aqui com a Mariana. e com o... João. João, quantos anos é que tem a Mariana? 9. E, Mariana, quantos anos é que tem o João? 9. Confirmas que tens 9? Muito bem, muito bem, muito bem. Vou fazer 10 aqui a 3 dias. Então estamos aqui num impasse.
Mais 3 dias, pronto, não podemos dar os parabéns, por isso vamos esperar. Mas depois vamos, daqui a 3 dias, damos os parabéns. Portanto, estamos aqui para mais um trocado por miúdos. Não sei se vocês sabem o que é um trocado por miúdos. Sabes? Não. Não? Pois é. Eu vou-vos fazer um par de perguntas relativamente simples, mas bastante complicadas, mas que têm uma particularidade muito interessante, que é, nem são simples nem complicadas, não têm errado nem têm certo. Muito menos hoje. Hoje vai ser assim uma coisa muito interessante. Portanto, vocês estão prontos para responder às minhas perguntas? Sim. Sim? Sim. Portanto, pergunta número 1. Esta aqui hoje é mesmo para queijinho. Vamos lá ver. O que é, afinal, a gastronomia? Comida tradicional de uma cidade ou um país? Muito bem. E a teu ver, o que é a gastronomia? A gastronomia para mim é uma comida tradicional, tipo, que é comum de se comer nesta cidade. Muito bem, muito bem. Pois é, mas então eu vou fazer a pergunta seguinte, que encaixa um bocado nas vossas respostas. Então, e o que é a gastronomia local e regional? Comida de um local? Pois é, a gastronomia podemos ver como simplesmente a arte da culinária, vá, por assim dizer. Não tem que ser propriamente só a regional, mas sim, é uma boa resposta. Efetivamente, nós quando pensamos em gastronomia, pensamos naquilo que são as nossas boas comidas, não é? E agora eu vou-vos fazer uma pergunta que entra assim num conceito um bocado diferente. Para vocês, a gastronomia é cultura? É. Porquê? Porque faz parte da cultura desse país ou cidade. Muito bem. E para ti, gastronomia é cultura? Sim, Porquê? por causa que essa gastronomia desse país, ela é originada nesse país. É uma cultura que o país é que fez. Tipo, Portugal, vamos dizer que ele fez que a gastronomia de Portugal é bacalhau. Abraço. É uma cultura. Comer bacalhau no Natal. Exatamente. Faz parte da nossa cultura comer bacalhau no Natal. Por isso, sim, gastronomia pode ser cultura, não é? Estavas a dizer? Sim. Que gastronomia é tradicional, quer dizer que a cultura é tradicional de algum país ou cidade. Então a gastronomia é cultural. Exatamente. A gastronomia caracteriza-nos, não é? Portanto, faz parte efetivamente da nossa cultura. O tamanho das nossas barrigas é influenciado exatamente pela nossa cultura, não é? Não. Ah, isso era brincadeira. Portanto, e agora vou fazer aqui uma pergunta, assim, bastante radical. A ver se vocês conseguem chegar lá. Melão com presunto. Faz sentido? Não. Faz sentido? Não, Mas já comeram, já viram alguma vez a ser servido? Não, nem gosto de presunto. E tu, já viste ser servido, pelo menos? já. E diz-me, tu gostas de presunto? Não. Também não, então já estamos aqui com uma complicação. Porque imagina, se um de vocês gostasse de presunto, o outro gostava-se de melão, podiam pelo menos, que acontece muitas vezes, uma pessoa come melão, a outra pessoa come presunto. Mas a verdade é que existem assim umas combinações, às vezes assim um bocado diferentes, não é? Estranhas, mas são boas. Estranhas, mas são boas. E, exatamente. E diz-me, tens assim alguma combinação estranha que consigas sugerir? Nem que seja só tua. Olha, mais ninguém come isto. Vou partilhar uma com vocês. Eu, uma altura, experimentei, gostei, amei e continuo a amar bolacha Maria com cebola. É vida. E tu? Eu gosto de batata frita com ketchup, maionese juntos e também com alho e cebola frita. Sim, bastante radical, sim, sim. Mas, e, assim, ainda mais radical, tens assim alguma coisa assim? Olha, eu lá em casa, ou alguém que eu conheço, faz esta mistura e é estranha, mas é boa. Bolo com manteiga. Bolo com manteiga. Bolo, uma fatia de bolo, seja que o bolo for, e barrar manteiga? Qualquer bolo funciona? Não. Ah, atenção. Então diz-nos lá, qual é que é o tipo de bolo e o tipo de manteiga indicado para essa mistura?
Acho que o bolo formigueiro. O formigueiro combinou. Qual é que é o bolo formigueiro? O bolo formigueiro é constituído por cenoura e chocolate. Desconhecia. Eu sempre lhe chamei bolo de cenoura com chocolate. Agora já sei. Muito obrigado. Bolo formigueiro. Conhecias o bolo formigueiro? Não, eu só sabia bolo de cenoura com chocolate. Pronto, agora podemos agradecer. Obrigado. Agora já vamos ter um nome para dar a esse bolo em particular. E em relação ao queijo com marmelada? Conhecemos? Eu adoro. Tu adoras? E tu? Queijo com marmelada, gostas? Os dois divididos, sim. Os dois juntos, não. Tens de experimentar. E qual é que é o outro nome que se costuma dar a esta combinação, sabes? Não. Eu vou-te dizer, é o Romeu e Julieta. Às vezes nos restaurantes aparece no menu Romeu e Julieta. Agora, uma pergunta. Qual é que será o Romeu? Qual é que será a Julieta? Julieta a marmelada porque é feminino e Romeu o queijo porque é masculino. Ok. A minha é mais um bocado poética. Eu diria que a marmelada, por ser docinha, é mais a menina. Estás a perceber? Pelo menos para mim. Mas gosto. Ou seja, em função exatamente do nome. Muito bem, muito bem. Então, e agora? Vocês cozinham? Tu cozinhas? Sim. Cozinhas? E tu cozinhas? Eu vou... Já cozinhei. Deixaste de cozinhar porquê? Bem, muitas coisas para fazer, não tenho tempo de fazer. Eu percebo o trabalho, as crianças e isso por aí fora, levar os miúdos à natação e assim é muito complicado depois para chegar a casa e cozinhar. Atividades fora da escola. Ah, muito bem. Também tenho e tenho todos os dias aulas, menos a terça tenho a tarde toda livre. Estamos aqui a ter um conflito em que o homem diz que não consegue ter tempo para cozinhar por causa das suas atividades e a senhora diz que tem mais do que tempo para cozinhar, mesmo tendo todas as suas atividades. Nós é que somos às vezes meio preguiçosos, elas são mais enrascadas. São sempre. São sempre o quê? Os homens são preguiçosos. Olha, estamos tramados. Pois é, e diz-me lá, qual é que é então assim o prato que tu gostas mais de confeccionar? Sou muito indecisa. És muito indecisa? É sempre línguas de perguntador o teu jantar? É, cada vez que eu pergunto, os meus avós só me respondem línguas de perguntador. Ah, vês? Afinal, falar em avós, tenho aqui então uma para ti. Sabes qual é que é o prato preferido da tua avó? Não. E qual é que é o prato preferido teu, mas feito pela tua avó? A sopa dela. A sopa dela, a sopa da tua avó é assim especialmente boa? E já aprendeste a fazer a sopa da tua avó? Não. Tens de aprender a fazer a sopa da tua avó, para depois podes fazer tu para a tua avó também. A avó dizia sempre, não está boa, pai, não. E a sopa dela era tão boa que ela dizia, não está boa, pai, não. Então, está sempre muito boa. Muito bem. E tu, daquelas tuas experiências culinárias, qual é que foi assim o prato que tu disseste, olha, eu sou muito bom a fazer isto? Que eu faço? Sim, sim. Quando eras, na tua altura, no auge da tua carreira culinária, qual é que era assim o teu prato, aquilo que tu fazias melhor? Acho que foi um bolo. Um bolo? Um bolo. Muitas vezes começa-se assim exatamente pelos docinhos. E agora, em relação às restantes culinárias. Portanto, se culinária é cultura, se nós vivemos num mundo em que existem diferentes culturas, também existem diferentes culinárias, não é? E nós agora, felizmente, conseguimos ter acesso a muitas culinárias diferentes. Há assim alguma culinária ou alguns pratos típicos de alguma zona do mundo que tu gostes mais? Qual é que é assim o país que tu gostas mais de experimentar a sua comida? Eu não sei, eu sou muito esquisita, eu não consigo comer qualquer comida de qualquer país, assim. Eu gosto só dos pratos de Portugal, eu não consigo comer os outros. Temos aqui uma pessoa muito seletiva, não gosta de comer fora do seu país. Muito bem. Eu também nunca saí do país. Sim, mas não gostas de comer, não gosto de comer fora do meu país a nível culinário, que a gente pode comer fora. Nunca saí do país, também nunca provei nada de outro país. Por isso. Nunca foste à Espanha? Também não, tens que ir, é pertinho. Eu vou à França em maio. Vais à França em maio? A que terra? À Disney?
Então pode ser que experimentes assim umas coisas diferentes. E tu? Qual é que é, assim, dentro dessas culinárias todas diferentes que temos agora disponíveis para nós, qual é que é o país que diz, olha, já experimentei comida deste país e gosto muito? Para mim, sem dúvidas, é a Itália. Itália? Porquê? Adoro a culinária de lá. A bolonhesa, pizza. Afinal, também já comeste comida de outros países. Sim, mas não gosto. Não é daqueles pratos que eu gosto muito. Não gostas de pizza? Mais ou menos. Ah, ok, pronto, existem pessoas que não Vou são. trazer pizza na segunda-feira Vais trazer pizza na segunda-feira? para almoçar. Ah, muito bem. A comida Para todos da turma almoçarem. Aí, cada um à segunda-feira que traz a comida para os outros? Não, eu faço anos na segunda-feira. Pois, está certo, está certo, está certo. Faz anos, então vais trazer pizza. Já não é bolo hoje em dia. Vais pôr velinhas na pizza. Não, eu vou trazer pizza e bolo. Põe velinhas na pizza. Não, É só para ser diferente. Não ponhas no bolo, põe na pizza. posso tentar, não é? Experimenta, experimenta. Acho que é fixe. Muito bem, muito bem, muito bem. E em relação aqui a uma coisa muito especial. E a louça? Lavámos a louça? Não. já lavei, quase sempre lavava. Quase sempre a lavavas. Pois é. E vocês sabem o que é a louça tradicional? Não faço a mínima ideia. Tens assim ideia de como é que é a nossa louça tradicional aqui de cima, cá do norte do país? Eu não sei, mas eu só sei que louça tradicional é tipo a louça que às vezes nas épocas festivas, tipo feriados, Natal e assim, usa-se essas louças. Muito bem, muito bem. Pronto. Ora, muito obrigado pela vossa companhia. Diverti-me muito. Vocês já são do quarto ano, já vão um pouquinho para o ano, estão crescidos. Vão sair desta escolinha fofinha, não é? Pronto, é a vida. Pronto, obrigado. Ora, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, falhou ali um bocadinho, mas acordou a tempo. Diz-me, como é que tu te chamas, afinal? Constança. Olha, uma Constança. E quantos anos é que tem a Constança? 10. 10 anos? Que crescida. Muito bem. E como é que se chama? Arthur. Olha, um Arthur. Bem-vindo, Arthur. Quantos anos tens? 9. 9 anos? Muito bem. Já somos todos, finalmente, aqui assim, mais crescidinhos. E, portanto, estamos mais do que prontos para um trocado por miúdos, não estamos? Sim. É. O trocado por miúdos é aqui uma atividade que nós estamos a fazer com vocês, em que eu vos vou fazer um par de perguntas e vocês vão me dar um par de respostas. A verdade é que as vossas respostas nunca vão estar erradas nem nunca vão estar certas. Até porque não existem respostas certas ou completamente certas para as perguntas que eu vou fazer. Por isso, não se acaem, digam aquilo que vos vai no coração. Está bem? Portanto, vamos lá começar com o tema de hoje. Digam-me lá então, o que é afinal a gastronomia? Sem medo, certamente já ouviram falar dessa palavra. Está aí a sair, tu é que não queres dizer, podes dizer. Eu não sei. Não sabes? Vamos ver se o teu colega sabe. O que é afinal? Olha, ele já está a sorrir, se calhar sabe mesmo. Oi, o que é afinal a gastronomia? Diz-me lá. É comida? É a comida, nem que seja. Pois é, a gastronomia está exatamente relacionada com a comida. E, portanto, tu comida sabes o que é? Sim. Ah, menos mal, muito bem, muito bem. E, portanto, deixem-me só ver aqui uma coisa que me está a escapar. Ok, pronto. E diz-me assim, a gastronomia então é a comida. Muito bem. E o que é para ti a comida regional? É a comida típica de um lugar? É comida típica de um lugar, mais especificamente até de uma região, não é? Muito bem. E diz-me, em que região é que nós estamos? Braga. Mais especificamente no Minho. E tu conheces, assim, algum prato típico da nossa região, do Minho, ou da nossa cidade mesmo? Bacalhau à Brás? Bacalhau à Brás, mas há até um que é bacalhau também, mas tem o nome da nossa cidade. É esse que estás à procura? Braga. Bacalhau à Braga. Conheces bacalhau à Braga? Sim. Gostas?
Mais ou menos. Mais ou menos? Qual é que é a tua receita de bacalhau preferida? Cuidado com a tua resposta. Bacalhau à Brás. Abraço, pronto, está bem, eu vou aceitar. Tenho o B lá na mesma, mas quer dizer, tu tinhas de dito era bacalhau à Braga, não é? Que eu sou de Braga, o meu bacalhau preferido é bacalhau à Braga. E como é que se confecciona, afinal, esse bacalhau à Braga? Conheces a história do bacalhau à Braga? Não. Não? E como é que é o bacalhau à Braga? Mais ou menos, mas como é que ele é feito, sabes? Não? Não. E aqui, gostas de bacalhau à Braga? Sim. É o teu bacalhau preferido? Sim. O meu também, por acaso, é mesmo o meu preferido. E diz-me, como é que se faz o bacalhau à Braga? Não sei. Pois o bacalhau à Braga é assim, olha, é frito. E como é frito, é assim mais gorditos e a gente gosta mais, é verdade. Com cebolada, sabem o que é? Pronto. E o bacalhau à Brás, o teu bacalhau preferido, sabes fazer? Sei. Sabes fazer? Muito bem. Tu cozinhas? Às vezes Exatamente. E então e como é que se faz bacalhau à Brás? desfia-se o bacalhau, mete a cebola primeiro e azeite, depois mete o bacalhau, depois deixamos e depois metemos as batatas, depois 2 ovos e no final as azeitonas. Apontaste? Sim. Também se mete a salsa. E também se mete a salsa, que bom. Bacalhau à Brás, é verdade. Muito, 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 muito bom. Então, e o que é, afinal, um cozinheiro? É uma pessoa que faz comida, que serve nos restaurantes. E aqui o nosso colega que cozinha, tu cozinhas, certo? Mais ou menos. Que cozinha mais ou menos, é cozinheiro ou não é cozinheiro? Sim, Certamente é cozinheiro. Somos todos cozinheiros a partir do momento em que... cozinhamos. Exatamente. Mas a verdade é que existe a profissão de cozinheiro. É verdade. Que trabalham exatamente nos restaurantes, nos refeitórios, nas cantinas, como temos aqui na escola, não é? E, portanto, o que é então o chamado chefe? É quem lida na cozinha, porque tem vários cozinheiros e o chefe é quem lida na cozinha. Muito bem. Ou seja, poderíamos dizer que o chefe tem o papel também de organização da cozinha, certo? Sim, Então, concordas? sim. Então qual é que será então a grande diferença entre um cozinheiro e um chefe? O cozinheiro só faz a comida, o chefe também ordena, também arruma a cozinha e essas coisas. Eu não sei se eles arrumam muito a cozinha. Eles depois têm para lá outro mocito que faz isso. Mas a verdade é que, sim, organiza, decide as receitas, decide o plano de trabalho, vamos dizer assim. Mas eles também sabem cozinhar, não é? Agora o cozinheiro é aquele que põe mais as mãos na massa. Pois, portanto... Agora, aquela parte, esta aqui é muito fixe. Melão com presunto. Faz sentido? Acho que não. Achas que não? Mas já viste? Não. Não? Tens de começar a estar atento. Ele meia volta aparece. E tu, já viste melão com presunto a ser servido? Já E gostas? gosto. E gostas? Deixas ficar o melão? Ou gostas e deixas ficar o presunto? Ou gostas e comes os dois ao mesmo tempo? Gosto e como os dois ao mesmo tempo. Pois é, salgadinho e doce ao mesmo tempo. Não é bom? Tens assim alguma combinação salgada-doce que gostes? Acho que não. Achas que não? E assim alguma mistura assim mais radical? Alguma coisa que vocês digam, olha, aquilo supostamente até não faria sentido, mas a verdade é que eu gosto. Querem que eu vos diga uma? Mais ou menos quando tinha a vossa idade, eu tinha a mania de comer bolacha Maria com cebola. Mas olha, eu gostava. Já não como há muito. Um dia qualquer tenho que voltar a comer. E diz-me, tens assim alguma coisa que até os teus pais digam assim, rapariga, estás a comer isso não faz sentido nenhum, que tu gostes de combinar? Bolacha Maria com marmelada. Bolacha Maria com marmelada. Sim. E tu? Acho que nada. Achas que nada? E se tirássemos a bolacha da marmelada e juntássemos queijo? Queijo com marmelada. Gostas? Mais ou menos. Mais ou menos? Qual é que gostas mais, do queijo ou da marmelada? Do queijo. Pois. E tu, queijo com marmelada, gostas? Sim, Muito bem. E sabes como é que se chama, ou como é que também se pode chamar a essa combinação? Queijo com marmelada costuma ter um nome, sabes?
Não. Pois é, eu vou-vos dizer, sabes como é que se chama? Não. Pois também não conhecias. Às vezes nos restaurantes aparece. As pessoas normalmente chamam queijo com marmelada, mas é o Romeu e Julieta. E agora fica aqui a questão. Qual é que será o Romeu? Qual é que será a Julieta? A Julieta acho que é a marmelada, Porquê? porque a marmelada é feminina e Julieta também é. E o Romeu e é o queijo. Ok. Vocês estão a ir pelo nome. Ok, está bem. Eu costumo dizer que a marmelada é mais docinha, então as meninas são mais docinhas. Mas pronto, às vezes também há meninos mais docinhos que as meninas, não é? Por isso, não é? Então tens que experimentar. Olha, que queijo com marmelada é muito bom. Tens que experimentar juntar as ideias. Já experimentaste, mas tu vais passar a gostar mais, vais ver. Portanto, deixa cá ver aqui. E em relação, que isto aqui também entra para a parte da gastronomia, também entra para a parte da culinária. Há sítios em que isso acontece, mas nós aqui não comemos a comida em cima da mesa, pois não? Quer dizer, comemos em cima da mesa, mas não pomos a comida sempre para cima da mesa. Utilizamos o quê? Um prato. Um prato. E para beber utilizamos um Copo. Pois é. E para depois comer a sopa, e às vezes até para beber um bom vinho, usamos uma canequinha, não é? Para a sopa, às vezes. Canequinha não, mas uma tigela, não é? Sim. E, digam-me, vocês conhecem ou sabem que existe louça tradicional aqui do nosso Minho? Não. Eu acho que é os azulejos. Não, a louça em barro. Sim, é verdade. A louça é em barro, em outros tipos de materiais também, mas a verdade é que sim, desse género, perto do barro, a faiança e assim. E, portanto, como é que são, ou o que é que caracteriza essa louça tradicional? Para além da utilização do barro, quando tu olhas para uma peça e dizes assim, olha, isto aqui é tradicional do Minho, ou louça tradicional portuguesa. Eu vou-vos dar um exemplo para ajudar a chegar lá mais rápido. Vocês não conhecem aquela caneca muito tradicional que até é assim da cor do barro e depois leva com aquele brilhantezinho, o verniz, e tem assim escrito muitas vezes em branquinho a dizer caldo verde. E às vezes tem outras palavras lá escritas, não é? Às vezes poemas, outras vezes nomes de pessoas. Estão a ver esse tipo de louça? Sim. Alguns têm uns passarinhos nos pratos, certo? Essa é exatamente a nossa louça tradicional. E agora vou-vos fazer uma pergunta. Dentro desse tipo de louça que vocês já viram, o que é que vocês gostavam de desenhar? Se vocês tivessem a oportunidade de fazer o vosso próprio prato tradicional, o que é que vocês desenhavam lá no prato? Desenhar ou escrever? Desenhar, escrever, sim, conforme quiseres. Eu, se fizesse um prato em barro, eu escreveria branco Portugal. Muito bem. E tu? Escreveria Minho. Minho? Só assim a palavra Minho? E umas florzinhas assim para animar ou assim? Sim. Acho muito bem. Pronto, ok. Muito bem. Só para terminar, de onde vêm, afinal, as bananas e as maçãs que vocês comem ou não comem quando não querem comer fruta? De onde é que elas vêm? Como assim? De onde é que vem a banana e a maçã que vocês comem? Das árvores? Não das plantas. Muito bem, sim, das árvores. Aqui a ratoeira era a ver se vocês respondiam no supermercado, estás a perceber? E depois eu ia dizer, não, é das plantas e assim. Mas pronto, vocês chegaram lá. Pois é, mas agora, já viste alguma bananeira? Já. Onde? E tinha bananas e tudo? Tinha. Foi cá em Portugal? Não. Onde é que foi então? Diz-nos lá onde é que tu estiveste para ver uma bananeira com bananas. Cabo Verde. Que sorte! E eram boas as bananas que comeste? Sim. Tiraste da bananeira a banana e comeste uma banana? Não. Isso devia ser fixe. Mas pronto, pelo menos experimentaste uma banana diferente. Muito bem. Ora, obrigado pela vossa visita. Continuação. Espero que não vos tenha deixado com demasiada fome. Então, e digam-me lá, o que é, afinal, a gastronomia? Sem medo.
Vamos ver se aqui ao lado sabe. O que é, afinal, a gastronomia? É a comida de um país da cultura. Muito bem, ok, sim, exatamente. A gastronomia está exatamente ligada com o estudo da culinária, com o estudo das raízes da comida, exatamente. E, portanto, podemos ou não afirmar que a gastronomia é cultura. É, É? Porquê? porque antigamente faziam comidas que ficaram conhecidas e são da cultura. Ficaram conhecidas porquê? Porque foram criadas por pessoas importantes. E se as pessoas importantes tivessem criado assim um prato que não era assim muito bom, será que ficava conhecido? Acho que não. Pois, eu acho que elas ficaram conhecidas porque eles conseguiram criar coisas muito boas, é verdade. Sabias isto? Que as pessoas ao longo dos anos foram criando pratos mesmo muito bons. Há aqui ainda aí aos muito antigos, há aqui um prato, neste caso uma sobremesa, que é mesmo aqui da nossa cidade e que foi exatamente criada assim por uma pessoa dos antigos, que devia gostar muito de boa comida, que era um senhor abade. E esse senhor abade, que não residia em Priscos, tanto quanto consta, se chamava Abade de Priscos. No entanto, criou o quê? O pudim à brás de priscos. O pudim Abade de Priscos. Conhece o pudim Abade de Priscos? Sim. Gostas de comer o pudim Abade de Priscos? Nunca provei. Nunca provaste? Olha, é muito bom. Aquilo é perigoso até, diria eu. É verdade, é mesmo perigoso. Um dia qualquer, em quase todos os lados existe, tens que experimentar. E tu já provaste o pudim Abade de Priscos, nitidamente, não? Não. Então certamente nenhum de vocês também sabe como é que aquilo se cozinha, ou faz, não? Pois, é parecido com os outros pudins, mas tem para lá uma particularidade muito interessante. Mas eu não vos vou dizer, vou-vos deixar o desafio de chegar a casa, pesquisar e fazer um pudim Abade de Priscos, pode ser? Sim. Muito bem. Sabiam, e agora vamos começar aqui com uma coisa diferente, vamos pegar no pudim. Pudim em si já comeram? Não, porque eu já comi, só que não gosto. Pronto. E tu gostas de pudim? Depende. Depende. Eu gosto daquele pudim branco de leite. Ah, está bem, está bem, está bem. Então se calhar não encaixa muito bem. Porquê? Isto porquê? Há uma combinação que anda aí a ficar muito famosa dentro do nosso país e muito especialmente dentro da nossa cidade, que é exatamente o pudim Abade de Priscos com o queijo da Serra. E isto leva-nos a uma pergunta que eu tenho aqui para vocês. Misturas estranhas de comidas. Temos o famoso melão com presunto. Faz sentido? Não. Faz sentido? Não. Não. Pois, tu gostas mais do melão ou do presunto? Melão. E tu gostas mais do melão ou do presunto? Melão. Então também lá está. Para vocês não faz sentido absolutamente nenhum. E existe também o muito famoso queijo com marmelada. Gostamos? Gosto de queijo, mas marmelada não. Muito bem. E tu? Eu nunca provei, só que eu gosto de queijo parmesão. Ok. Gosta de queijo parmesão. Olha, queijo parmesão com marmelada deve ser uma boa experiência a fazer. Muito bem. E assim, dentro destas combinações esquisitas, muitas vezes aquela questão do doce e salgado misturado, que sabe muito bem, digam-me assim, uma combinação esquisita, muito vossa, que até pode ser literalmente só vossa, que mais ninguém gosta, mas que vocês digam, olha, esta mistura para mim faz todo sentido, é espetacularmente bom e eu hei de continuar a fazê-la. Morango com chocolate. Morango com chocolate. Essa aí não é assim, essa é muito famosa. As pessoas acho que ninguém diz que não. Quer dizer, algumas pessoas, quem não gosta de frutos secos, só come chocolate. E tu? Parmesão com arroz e feijão. Parmesão com arroz e feijão. Até fica assim uma combinação muito engraçada. Parmesão com arroz e feijão. É pá, isso assim, para dar força mesmo para correr, não é? Sim, eu gosto da Itália. Eu gosto de comer queijo. Ah, gostas da Itália e gostas de comer queijo. O que é que tu gostas mais da comida italiana? Pizza. Pizza? E outra assim? Sabes mais alguma? Massa bolonhesa. Massa à bolonhesa. Olha, é o que eu vou fazer hoje à noite, é verdade. Olha, e em relação a esta coisa das comidas de outros países ou de outras culturas, não é? Sendo a gastronomia e sendo a culinária a cultura de um país, de uma região, digam-me outro tipo de pratos, não nossos, não do nosso país, que vocês gostem. Ou seja, qual é que é a culinária extra Portugal, fora de Portugal, que vocês mais apreciam? Não sei. Não sabes? Para além de italiana, que pizza toda a gente já comeu, não é? Já foste assim, por exemplo, para um restaurante chinês? Não? Sushi? Isto é japonês, mas já foste? Não. Não? Nunca comeste nada de nenhum país diferente? Não. Não? E aqui deste lado, para além da Itália, onde é que o seu estômago já passeou?
Macarrão da França. Como? Macarrão. Da França? Mas o docinho ou a massa outra vez? Acho que foi o doce, não me lembro muito bem. Muito bem, é o docinho, é o docinho. Então, a culinária e chinês. Já comeste chinês? Não. Quer dizer, já fui ao restaurante chinês, mas não gostei muito. Não? O que é que tu experimentaste? Experimentei aquele macarrão fino com uma coisinha crocante e o resto não me lembro mais. Não gostas muito de mistura de texturas? Eu tenho uma amiga que odeia misturar texturas. E o macarrão fino era meio grosso. É? Muito bem. Às vezes as pessoas não gostam de misturar, gostam das coisas assim muito normais, não é? Eu, por acaso, gosto de misturar coisas e experimentar misturas diferentes. Às vezes corre muito mal, ok? Mas uma pessoa tem que arriscar. Então, e portanto, aqui uma coisa, já falámos do abade e tinha aqui uma para vocês. Eu vou aqui assumir que vocês têm menos de 18 anos. Sim. E, portanto, nunca beberam vinho. Não. Mas certamente sabem o que é. Sim. Já sentiram o seu cheirinho. Já. Cheira bem? Depende. Depende do vinho. Pois, é exatamente aí que começa. O pessoal começa a escolher qual é que é o vinho que se calhar vai gostar mais exatamente pelo cheiro, não é? Sim. E, digam-me, os vinhos são todos iguais? Não. Então, e diz-me lá, quais é que são as diferenças entre os diferentes vinhos? A cor. A cor, muito bem. Mais alguma coisa? Como se fazem. Sim, exatamente como se fazem eles vão ser. De esporão para ver o vinho, como é que se faz? Foste aí dar... Uau! E mesmo lá, assim, às escondidas, não conseguiste... Não? Ok, está bem, pronto. E então? E tu viste fazer diferentes tipos de vinho ou só viste fazer um tipo de vinho? Eu não bem que eu vi fazer, mas eu vi como se faz. E também eu sei que tem 2 tipos de vinho, o branco e o tinto. Muito bem, muito bem. E sendo que na idade do esperão tu foste ver vinhos maduros, certo? Sim. E como é que são chamados ou denominados os vinhos aqui do nosso Minho? Não sei. Vocês já devem ter ouvido falar. Já ouviste falar dos vinhos vinho verde? Já. Vinho verde, não é? Pois. E qual é que é a particularidade exatamente em relação a esse nosso vinho verde? Sabem? Não. Olha, dizem que é mais levezinho, tem bolhinhas e pica às vezes como o champanhe. Mas vocês vão ter mais do que tempo e oportunidade para chegar até aí. Mas agora, já que foste a uma herdade de vinhos, seja ela qual for, seja onde for, há uma altura do ano, que vai variando, que se denomina de vindimas. Sabemos o que é que são as vindimas? Sim. Não. Se tu sabes... tu não sabes? Então o teu colega vai explicar. Ele também já teve a sorte de ir para estas lides todas. São as plantações de uva que eles recolhem para fazer vinho. E o que é que são as vindimas? São o lugar onde eles põem essas plantações. As vindimas é mais considerada aquela altura do ano em que se colhe a uva até ao início da produção do vinho. Isso sim, é que é a parte da vindima. Tu já a vindimaste? Não. Não tiveste essa oportunidade? Não. Um dia pode ser que tenhas essa oportunidade. É muito giro. Dizem que é um dia de limpeza, que o pessoal está lá em cima, na escada, ou quando não é na escada, aqui em cima costuma ser muito na escada. E come-se muitas uvinhas. E, portanto, falando de uvas, vamos agora passar para outros frutos. De onde é que vocês acham que vêm as bananas e as maçãs que vocês têm lá em casa? Algumas vêm do Pingo Doce. Do Pingo Doce. E tu, de onde é que elas vêm, afinal? Afinal, Sim, de onde é que vem a fruta lá da tua casa? tipo, das árvores vai para o supermercado e que vai para nós. Muito bem. E vocês têm alguma árvore de frutos, seja na vossa casa, na casa dos vossos avós, na casa dos vossos tios? Não. Não? E tu? Não. Não? Nem os moranguinhos na varanda? Tu que gostas de moranguinhos, devias procurar os moranguinhos na banana. Na banana. Moranguinhos. Olha, moranguinhos com banana também é uma combinação muito boa. Já experimentaste? Não. É bom. Há iogurtes disso e tudo. Portanto, a verdade é que eles não nascem no supermercado, não é? Vão lá ter eventualmente e depois nós vamos lá comprá-los. Algumas pessoas têm muita sorte de ter essas árvores em casa e, portanto, podem apanhá-las diretamente e comê-las. Pronto. Espero que tenham gostado de estar aqui hoje. Sim?
Foi um prazer falar com vocês. Espero que não me tenha dado muita fome. Hein? E continuação, até uma próxima. És um conhecedor de culinária, tu. Força nisso. Eu também gosto de lasanha. Também gostas de lasanha? Sim, Com ou sem queijo? com queijos e é por isso que o meu apelido é Garfield. Ou seja, tu não gostas de segunda-feiras. Segundas-feiras. Ninguém gosta, deixa lá. Como é que te chamas? Francisco. Francisco, onde é que está o Rodrigo, afinal? Rodrigo não está. O Rodrigo não veio? Não. Eu estava aqui à espera mesmo de conhecer o Rodrigo. Então, o Francisco, quantos anos é que tem? 10. 10. E tu, como é que te chamas, afinal? Nathan. Nathan? Nathan? Nathan. N-A-T-A-N? Sim. Nathan. Ok. Eu já a brincar, não estou à espera do Rodrigo, não sei quem é o Rodrigo, mas diz-me, quantos anos é que tens? 9. 9. Nathan, de onde é que tu vieste? Leiria. Leiria! Uau! Há quanto tempo resides em Braga? 2 anos. 1 ano e meio por aí. 1 ano e meio por aí. E tu? De onde é que vieste? Brasil. Muito bem, muito bem. Há quanto tempo? Há 4 anos. Há 4 anos. Bem-vindos a um trocado por miúdos, que é uma ação que nós temos aqui na nossa cidade de Braga, que agora também é a vossa cidade, e que estamos a fazer porque a nossa cidade em 2025 vai ser capital da cultura, como eles os dois responderam, e muito bem, exatamente. Portanto, nós vamos ser a capital da cultura portuguesa em 2025. E estamos aqui a fazer assim umas ações. E uma das ações que estamos a fazer é esta, exatamente, em que eu vos vou fazer um par de perguntas, vocês vão me dar um par de respostas, e a coisa boa é que aqui não temos propriamente respostas erradas nem respostas certas. Hoje é para responder exatamente com o nosso estômago, porque estamos a falar de comida. E, portanto, temos aqui um caso muito particular em que nenhum de vocês é de Braga. O que, a meu ver, é muito fixe, porque eu acabo sempre por aprender alguma coisa com vocês. Então, vamos lá ver aqui uma questão. O que é a gastronomia? Que é? O que é a gastronomia? É a alimentação dos alimentos. Muito bem. E aqui, para ti, o que é a gastronomia? Não sei. Acho que eu mudei de ideia. Acho que é a alimentação de um gato. A alimentação de um gato? A gastronomia, também pode haver, há gastronomia, processos gastronómicos para cães e gatos, muito, é verdade, muito estudados também. Mas, efetivamente, a gastronomia é aquela parte que estuda e que vê as ligações culturais e regionais com a comida, com a forma como nós nos alimentamos e não só, e o resto dos intervenientes que estão relacionados com a nossa alimentação e com os nossos processos para podermos comer. E então, aquilo que eu vou perguntar é, tendo em conta isso, cozinha, se não quisermos dizer gastronomia, é cultura. O quê? Se cozinha, comida, é cultura. Não tenhas medo. Não percebi muito bem a pergunta. Portanto, o que eu estou a perguntar é, a gastronomia, a maneira como nós cozinhamos, o que nós comemos, faz parte da nossa cultura? Diferencia-nos de um sítio para o outro? Sim. Completamente, não é? Sim. Concordas? Sim. E podemos concordar e muito bem. Até porque vocês vieram de culturas diferentes, uma mais perto, outra mais distante, e vieram ter aqui a Braga e devem ter dado por ela que a gastronomia aqui é um bocadinho diferente da gastronomia dos vossos locais de origem, certo? Sim. Qual é que é assim a grande diferença que tu identificas na nossa culinária em relação à culinária brasileira? Não sei. Qual é o teu prato preferido português? Bacalhau. Qual deles? Não sei muito bem a diferença dos bacalhaus. Ou seja, como é que ele é de aspecto? Tipo assim, um retângulo. E é cozido, é frito, grelhado? Não sei. Não sabes, mas gostas? Sim. É isso. E tu? Qual é que é? Ou, aliás, esta é muito complicada. Até porque tu és de Portugal. Ou seja, Leiria para Braga são alguns quilómetros, faz algumas diferenças, mas
Sentiste diferença? Eu sei que deves comer em casa com os teus pais e assim, os teus pais também vieram lá, por isso não houve muita variação, mas sentiste muita diferença na cozinha de cá, quando vais comer fora? Sim. Sentiste? Então, explica-nos. Então, se sentiste, vais-nos explicar, diz-nos. É porque na minha outra cidade dava tipo outro aspecto de comida e outros sabores, e aqui dá outro outro aspecto de comida e de feijões e essas coisas todas. Muito bem. Ou seja, logo à vista é diferente. Uma pessoa olha e diz, é diferente. E os sabores, como tu disseste muito bem, também são diferentes. Então agora ajuda-nos, até porque, efetivamente, qual é que era o teu prato preferido lá de Leiria? Eu só lá tive 3 anos. E não comeste? Comi. Aí, qual é que foi o teu prato preferido lá? Feijão com uma massa que parece uma cobra. Uma massa que parece uma cobra. Muito Com bem. feijões e arroz. Muito bem. E salada. E tomate. Muito bem. E agora, em relação aqui à terra de origem, que ele agora também cá está connosco em Braga, qual é que é o teu prato brasileiro preferido? Feijoada. Feijoada brasileira? Sim. Qual é a grande diferença entre a feijoada brasileira e a feijoada portuguesa? Que em Portugal também há diferentes, mas vamos falar assim em geral português. Qual é que é a grande diferença? Não sei. Não sabes? E tu consegues identificar? Pode ser sobremesas? Pode ser sobremesas. Vamos mudar então a temática, vamos dar assim um flip para o lado da sobremesa. Qual é que é a tua sobremesa portuguesa preferida? E a brasileira? Que era o que tu querias? Açaí. Eu também gosto. Gosto, só comi uma vez ou duas, mas efetivamente gostei. Como é que é feito isso, sabes? Não. Não? Eu sei. Mas não te vou dizer. Vais ter que ir ao YouTube agora ver. Mas é fixe, tens que ver, tens que ver. E tu, qual é que é a tua sobremesa brasileira preferida então? Manga. Manga, o fruto em si. Gostas muito de fruta? Sim. Muito bem. Não tens grossarias assim na tua emenda? Poucas vezes. Preferes a fruta? Sim. Muito bem, muito bem. Bom exemplo, bem jogado. Nós já começamos logo de crianças a entrar na parte do vício dos doces e estamos a ter alguma dificuldade em virar para a fruta. Aos poucos devemos chegar ao ponto em que tu estás. Tu deixas de estar sossegadinho onde estás muito bem. Efetivamente é bom. E agora vamos pegar um bocado para o lado mais sentimental da coisa. Os teus avós, ainda tens avós? Tenho bisavós e avós. Xiii! Tem bisavós e avós. E tu também ainda tens avós? Sim. Estão no Brasil? Sim. Muito bem. Eles são de onde, os teus? São de Portugal e Canadá. Do Portugal e do Canadá. Os portugueses, onde é que eles estão? Estou no Canadá também. Estão todos no Canadá. Então também estão do outro lado do oceano. E tenho outros avós e bisavós que estão aqui em Portugal. Mas em Portugal, em que cidade é que eles vivem? O meu avô vive em Porto Alegre e a minha avó acho que não sei onde vive. Bem, a cidade. Muito bem. E qual é que é, então, dos pratos dos vossos avós, qual é que é a receita da tua avó que tu gostas mais? Que tens mais saudades, se calhar até? Uma massinha com salada de tomate e um molho muito bom. Um molho muito bom de quê? Sabes como é que é esse molho muito bom? De tomate. Molho de tomate também. Sabes fazer? Sabes cozinhar esse molho? Não. Tens de aprender. E tu? Qual é que é aquela comidinha que tu tens mais saudades da tua avó? Ou da tua avó ou do teu avô, que às vezes os avós também cozinham muito bem. Rabanadas. Rabanadas? A tua avó fazia rabanadas lá? Sim. Muito bem. E são muito... Já comeste rabanadas cá? Sim. É muito diferente? Não tem grande diferença. Mas tem um toque diferente, se é a tua avó a fazer, são sempre diferentes, são sempre boas, não é? Sim. Exatamente. Muito bem. Então, o que tu tens mais saudades da culinária da tua avó são as rabanadas? Sim. Giro. Muito giro. Muito bem. E agora, tendo em conta que também esta questão, há alguém na vossa família que faça pão? Sim. Quem? A minha avó faz pão. E faz pão. Portanto, a tua avó faz pão. Temos aqui uma coisa interessante.
A tua avó faz pão, mas faz pão na bimbi como os teus colegas? Não, não faz na Bimbi, não faz na Bimbi. Ah, Quando vou lá, ele nunca fez na Bimbi. Quando vou lá, não faz na Bimbi. e era isso, eu acredito. Eu também fico indignado como tu estás em relação ao pão da bimbi, ok? É legítimo. Quem faz pão da bimbi faz e faz muito bem. Mas tu fizeste pão de outra forma. Já ajudaste a fazer pão? Já. Como é que é? Conta-nos como é que foi. Já fui há muito tempo. E não te lembras muito bem? Estiveste lá a amassar assim, o pão. Sim, só lembro de amassar o pão. E depois, era um forno a lenha? Assim, um forno daquele que está na parede ou era um fogão como a gente tem em casa? Fogão como temos em casa. Muito bem. E esse pão era mesmo muito bom, não? Era. Pois é. O nosso pãozinho, quando a gente faz em casa, ainda fica melhorzito, é verdade. E tu, sabes fazer pão? Mais ou menos. Já fizeste? Já com a minha avó. Também? Ah, olha, e como é que era lá então fazer pão? Pegámos a massa, a farinha, misturávamos, punhamos na pia e depois fazemos o formato, punhamos o queijo e o presunto e ia no forno. Ah, o pão deles ainda por cima tem amigos lá dentro, já viste? Muito bem, muito bem, muito bem. E metias na pia. Vocês fazem o pão numa forma. Sim. A tua avó fazia o pão numa forma ou mete o pão assim lá metido no forno sem forma? Não lembro bem. Não te lembras muito bem. Nós também temos algumas receitas de pão com forma, mas não é assim tão comum. Ou seja, vocês faziam, metias o pão, o queijo e assim, muito bom. Mas isso fica assim um pão assim gordito, Sim. mas gostosito. Sim. É isso. E pão de queijo, sabes fazer? O vosso pão de queijo? Sim. Já comeste pão de queijo aqui dos meninos brasileiros? Do Brasil, não, acho que não. Eles agora também já o fazem cá. Mas ali tens aqui no Pingo Doce, no Lidl, e assim tem essas coisas todas. Mas já comeste assim umas bolinhas de pão de queijo? Chama-lhe pão de queijo. Acho que já. É bom, não é? Ou não achas muita piada? Acho que é pão. Acho que é pão com que pomos queijo, mais farinha, mais queijo. É, exatamente. 3 vezes queijo e farinha. Muito bem. Muito bem. Pronto. Ora bem, obrigado por terem vindo. De nada. Muito obrigado por teres vindo. Espero que estejas a gostar de estar cá e tu também. Sim? Pronto. Continuação. E a ver se para a próxima te chegam aqui a saber fazer um prato tradicional. Que era o objetivo. Hoje era ver quem é que descobrimos aqui, quem é que vai ser o cozinheiro oficial do Kids Braga 25, Capital da Cultura. Olá. Tudo bem? Está tudo bem? Contigo está tudo bem? Também. Ainda bem. Contigo está tudo bem? Sim. Sim? Muito bem. Ok. Fixe. Olha, como é que tu te chamas? André. Olha, eu também. Sabias? O meu segundo nome é André. É verdade. E tens um primeiro nome? Ou o primeiro nome é André? É André mesmo. André quê? Tiago. André Tiago? Muito bem. E tu, como é que te chamas? Guilherme. Guilherme André? Não. André Guilherme? Não. Então como é que é? Guilherme Araújo. Guilherme Araújo? Não tens um nome também, não? Não. Só Guilherme Araújo? Sim. Bem. Quantos anos tens? 10. 10? Ficaste a pensar um bocadinho. Fizeste anos há pouco tempo? Sim. Quando? 25 de dezembro. 25 de dezembro? Ah, devias chamar... Quase toda a gente nesse dia chama-se Jesus. Chamas-te Guilherme. É verdade. É uma tendência que existe de dar Jesus a esse nome. Então tu nasceste... É chato. É chato nascer no Natal, não é? É. Porquê? Vais perceber porquê. Ele sabe porquê. Porque eu só recebo uma prenda. É chato. É chato. É chato nascer no Natal. E tu, já te perguntei a idade? Ainda não? Quantos anos tens? 10. Tens 10 anos. Muito bem. Pronto. Nós hoje estamos aqui para um trocado por miúdos. Um trocado por miúdos que está inserido dentro daquela que vai ser a nossa capital da cultura portuguesa em 2025, que vai ser que cidade? Braga. Praga. Muito bem. E, portanto, o trocado por miúdos é aqui uma ação em que eu vos vou fazer um par de perguntas, vocês vão me dar um par de respostas, e a coisa boa é que não existem respostas certas nem respostas erradas. É para dizer aquilo que vos vai no coração. Hoje, em particular, aquilo que vos vai no estômago. Sabem porquê? Hoje estamos aqui a falar de comida. Vamos comer as palavras? Palavras às vezes comemos. Pois é. Pois é. Muito bem. Então, e diz-me lá, o que é gastronomia? Comida. Comida. Tradicional. Tradicional. Muito bem. Concordas? Concordo.
Podemos então dizer que gastronomia é cultura? Sim, Porquê? Desenvolve um bocadinho. porque as pessoas às vezes podem fazer comidas tradicionais para os restaurantes, por exemplo. Exatamente, ou seja, a comida também define aquilo que é a cultura, caracteriza-nos, não é? Aquilo que nós comemos é diferente do que outros meninos comem, por aí fora do resto do mundo, certo? Sim. E tu já comeste alguma comida de um outro país? Não. Já comeste pizza? Sim. Pronto, mas o pessoal esquece que a pizza é lá das Itálias e, portanto, mas agora, sem ser pizza, nada? Não. Não? E tu, já comeste alguma coisa? Diz lá. Salsichas, pizza. As salsichas que são de onde? Alemanha. Wurst. Sabias? Wurst. Só sei comer pai alemão e ele diz-me coisas de lá. E tu falas alemão? Não. Não? E mais coisas assim da comida alemã que tu gostes? Não sei. Tens que pedir para ele te dizer assim umas coisas. Eles têm umas coisas porreiras. O teu pai é muito grande, não é? Só que a língua é estranha. É. Sprechen Sie Deutsch? 555 em alemão é muito estranho. Fünfzig. Né? É. Mais ou menos, eu não disse muito bem. 655, se calhar. Se calhar. O funfo estava lá, não é? É o que importa. Muito bem, muito bem, muito bem. Portanto, tens acesso a cultura culinária diferente, nem que seja pela parte do teu pai, que efetivamente ainda deve ter trazido assim algumas coisas giras para poderes experimentar. E então, cultura é comida, comida é cultura. Caracteriza exatamente o nosso país, a nossa cidade, até às vezes a nossa região. A nossa região, o nosso bairro até às vezes. E portanto, dentro daquilo que é a culinária bracarense, qual é que é o vosso prato tradicional de Braga preferido? Bacalhau à Braga. Bem respondido, né? Dizes qualquer coisa e à Braga. Mas a verdade é que acertou. Também é um dos meus preferidos, digo-te já. E tu? Bolinhos de bacalhau. Bolinhos de bacalhau à Braga. Pronto, mas é verdade. Nós aqui também temos muito essa questão dos bolinhos de bacalhau. E dentro dos docinhos, conhecemos aquele abade que fez um pudim? Abade Pregas. É verdade. E então eu agora vou-te fazer aqui uma pergunta. Quando comes... Já comeste um pudim abade de priscos? Não. Oh. Eu não gosto. Tu não gostas? Não. Porquê? É estranha a consistência. É assim um bocado mais... não é? É. Mas isso eu até acho engraçado, é essa parte. Acho que é muito forte. Também. Mas outros pudins comes? Não. Não. Não gostas de pudim em geral. E tu? Pudim abade de priscos, nunca experimentaste? Não. Tem de experimentar. Tem de experimentar. Não gostas de pudim em geral? Não. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olha, lá na Alemanha eles fazem pudim com carne, sabias? Deves saber. Não. É muito esquisito. O pudim abade de priscos também leva um bocado de gordura de porco, é verdade. Mas é diferente. Eles lá têm os blocos de carne no meio do pudim, é assim estranho. Mas há quem goste. Já comeste? Não. Já viste? Não. Procurem na net, pudim com carne no meio. Pronto, são coisas de alemães. O teu pai às vezes tem assim umas coisas assim um bocado estranhas, não é? E gostas disto? Mais ou menos. Em relação a coisas estranhas que as pessoas gostam, às vezes as pessoas gostam assim de umas combinações um bocado esquisitoides, não é? A minha avó faz carne com ovo por dentro. Carne com ovo por dentro? Cozido. Cozido o ovo e a carne também? Não. Como é que a tua avó faz isso então? Explica-nos lá. Não sei, nunca vi. Dirias que é o teu prato preferido que a tua avó faz? Não. Qual é que é então? Da minha avó paterna é batatas fritas, arroz e bife. E da minha avó materna é bolinhos de bacalhau. Bolinhos de bacalhau. Com bolinhos de bacalhau com o quê? Arroz e feijão? Muito bem, muito bem. E dentro agora desta questão das coisas diferentes, das internacionalizações, eu já vos perguntei se comeram comidas de diferentes países, a vocês? Sim. Já, pois já. Agora a minha cabeça levou-me a essa conclusão. Há uma coisa também muito interessante e que varia, ou aqui na língua do Minho, varia muito de sítio para sítio, de país para país, mais uma vez às vezes de bairro para bairro.
que é exatamente o nosso querido pão. Gostas de pão? Gosto. Quem é que não? Gostas de pão? Gosto. Muito bem. E digam-me, há alguém na tua família a fazer pão? Não. E na tua? Sim. Meu pai. O teu pai é padeiro? Não. Então, Faz pão na bimbi. faz pão na bimbi. Muito bem. É cantada. Teu pai é padeiro porque tu és um sonho. Como é que é? Uma pessoa pergunta assim para uma menina: o teu pai é padeiro? E ela diz, por exemplo, sim. E depois responde, porque tu és um sonho. Muito bem, muito bem. É fofo, é fofo, é fofo. Dentro das bocas que se pode mandar até é uma bastante fofa. Muito bem. E entrando então aqui nessas brincadeiras, nas combinações diferentes, aliás, vamos manter o pão. E pão, já ajudaste o teu pai a fazer pão na bimbi? Não. Ou foi a bimbi que ajudou o teu pai a fazer pão? Se calhar. Eu acho que vai mais um bocado por aí. Muito bem, muito bem. Portanto, e agora, dentro da tradição, diz-me uma coisa. O teu pai é alemão, mas veio de cá, a família e os teus avós eram de cá, ou os teus avós eram alemães? Os meus avós nasceram em Alemanha, ele nasceu lá e depois veio. Ok, então, apesar de tudo, há aí alguma mistura de culturas. Nos dias de festa, num dia assim diferente, Natal, a Páscoa, o aniversário do tio, o dia em que o irmão tirou o último dente do siso, assim um dia especial. O que é que nós encontramos à mesa aqui em Braga? E tu, és de Braga? Sim. Aqui vamos pôr ao lado primeiro uma pessoa que é de Braga. Tem alguém na tua família que tenha origens diferentes que seja Braga? Não. Braga. O que é que tu encontras numa mesa bracarense? O que é que lá está, nestes dias assim grandes? Rissóis, bolinhos de bacalhau, croquetes. Não é todos os dias que há croquetes, não é? Sim. É só nos dias especiais, não é? Sim. Exatamente. Mais assim alguma coisa, a nível de doçaria, coisas diferentes de doçaria nos dias de festa. Bolo. Não sei mais. E agora deste lado, tu acabas por vou-te fazer uma pergunta assim um bocado mais complicada. Está bem? Complicada porque acho que é efetivamente mais complicada. Tu sentes que de alguma forma as origens do teu pai e dos teus avós influenciou aquilo que é a tua mesa em casa? Não. Não? A tua mesa é simplesmente tradicionalmente bracarense? Sim. Okay. Ou seja, não houve nenhuma influência do lado da Alemanha em relação ao que tu comes, o que tu comes e por aí fora. É raro acontecer. É raro acontecer. Mas nesses dias raros, o que é que acontece? Já não me lembro. São assim uns dias de saudades e há assim uma brustezinha para comer, não é? Sim. Muito bem. É isso, pronto. E em relação a chefes e cozinheiros? Quem é que aqui sabe cozinhar? E eu? O que é que tu cozinhas? Doces, arroz... Sabes fazer arroz? Com ou sem estrugido? O quê? Metes cebolinha e azeite na panela antes de meter o arroz? Sim. Com estrugido. Como é que tu fazes? Corre sempre bem? Mais ou menos. Às vezes fica mais molado, outras vezes mais seco, não é? É por causa que ao mexer pode cair arroz. Cai arroz? Mas com muita violência, fogo. Sim, senhor. E olha, e porção de arroz para a água, como é que é? Boa. Quanta água é que metes? Imagina, eu meto um copo de arroz, quanta água é que metes? 3 copos. 3 copos. Tua família é uma família de arroz mais solto, não é? Muito bem. E tu, sabes cozinhar? Não. Nada? Nem na bimbi? Às vezes. Às vezes na bimbi cozinhas? O que é que já experimentaste fazer na bimbi? Sonhos. Sonhos? Sonhas em fazer sonhos na bimbi? Sim. E ficaram bons? Como é que se faz um sonho na bimbi? Eu estou curioso. Ficaram bons os sonhos? Ficaram. Gostaste? Com calda e tudo? Não, sem calda.
Sem cauda. Muito bem. Pronto, ora, foi um prazer conhecer-vos. Muito obrigado. Foi divertido. Funfzig, não é? Funf. E pronto. Sabes que eu nasci no dia funf do funf. Por isso é sempre funf. Não é? Pronto, obrigado.